Eu sou Vitor Neufalzino e este é o canal Reproduzindo a História. Poucos eventos do século XX carregam tanto simbolismo como a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. Mais do que a destruição de uma barreira física, a queda do Muro de Berlim simbolizou assim um colapso de uma ideologia política. Isso significou o fim da Guerra Fria e o início de uma nova ordem mundial. Para compreender a importância da queda do Muro de Berlim, é necessário a gente voltar um pouco às raízes da Guerra Fria, o conflito que dividiu o mundo por praticamente 4 décadas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, derrotada e devastada, foi dividida em 4 zonas de ocupação controladas pelos aliados: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Esta divisão se refletiu também em Berlim, que, embora localizada no setor soviético, foi igualmente repartida entre os 4 países aliados. Com o avanço das tensões entre o bloco comunista e o bloco capitalista em 1949, surgiram 2 estados alemães: a República Federal da Alemanha, a oeste, alinhada ao ocidente, e a República Democrática Alemã, a leste, sob influência soviética. Enquanto a República Federal da Alemanha passava por um crescimento econômico acelerado, a RDA, a República Democrática da Alemanha, enfrentava dificuldades, repressão e um grande êxodo populacional. Milhões de alemães orientais migraram para o oeste através de Berlim, até que em 13 de agosto de 1961, a Alemanha Oriental ergueu repentinamente uma barreira de arame farpado, que logo se tornaria o Muro de Berlim. Milhares de cidadãos fugiram assim da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental, buscando assim melhores condições de vida. O povo que fugia queria comida, queria tecnologia, queria liberdades. O povo estava totalmente de saco cheio do modelo econômico engessado e repressivo soviético. Este êxodo ameaçou a estabilidade do regime comunista. E a ideia bizarramente encontrada para, digamos, dar uma amenizada nisto foi a construção do muro. Com cerca de 155 quilômetros de extensão, o Muro de Berlim se transformou em um complexo sistema de fortificações com cercas eletrificadas, fossos, torres de vigilância e uma faixa de tiro livre, conhecida como a Faixa da Morte. Seu objetivo era claro: impedir que os cidadãos do lado oriental fugissem para o ocidente. Durante 28 anos, o muro se tornou o símbolo máximo da Guerra Fria. Ele separou famílias, amigos e uma nação. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram tentando atravessar o muro, muitas sob fogo de guardas da Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. Ao mesmo tempo, o muro se consolidava como um instrumento de propaganda para ambos os lados. Para o Ocidente, ele demonstrava a brutalidade do regime comunista. Para o bloco comunista, era uma espécie de muro antifascista, supostamente erguido para proteger o socialismo das ameaças capitalistas. A partir da década de 1980, mudanças começaram a abalar o sistema soviético. Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética desde 1985, implementou reformas como a perestroika, a reestruturação econômica e a glasnost, a abertura política, tentando modernizar o seu modelo socialista. No entanto, essas reformas abriram espaço para a contestação popular em diversas repúblicas soviéticas e nos países satélites. Nos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, mais de 2 milhões de pessoas deram as mãos ao longo de 600 quilômetros, cruzando os 3 países num protesto pacífico e de um enorme significado. O motivo do protesto era o Pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que incluía cláusulas secretas que permitiram à União Soviética ocupar os países bálticos. E com a política da glasnost, os países bálticos alegaram de maneira veemente que este pacto era ilegal. Good evening. We begin tonight with an anniversary whose commemoration makes the Soviet Union very uneasy. On this date in 1939, Adolf Hitler and Joseph Stalin carved up Eastern Europe. Today, 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest
not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance to Moscow today. Here's ABC's Jim Laurie. A human chain of protest. In Tallinn, the Estonian capital, hundreds of thousands turned out to mourn what they see as their loss of independence 50 years ago today. Using radio broadcasts to coordinate their chain, people all across the Baltic states formed a line for nearly 400 miles. It stretched from Estonia through Latvia to Lithuania. Movimentos democráticos ganharam força na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e finalmente na Alemanha Oriental. Os cidadãos começaram a se mobilizar em protestos pacíficos, exigindo mais liberdade, reformas políticas e abertura das fronteiras. Ao mesmo tempo, a Hungria abriu sua fronteira com a Áustria, permitindo assim que milhares de alemães orientais escapassem por essa rota alternativa. The Iron Curtain parted this weekend for a picnic on the border between Hungary and Austria. The idea was to promote the concept of a Europe without borders. But 500 East Germans took the opportunity to walk to freedom in Austria through an open border gate. More than 3,000 East Germans have reached the West across this border in the past 3 months. But for most of them, it wasn't so easy. Many East Germans who want to flee their country's hardline policies go to Hungary, where they are permitted to vacation just across the border from Austria. O regime da Alemanha Oriental se via assim encurralado. Ou se reformava, ou ele enfrentaria o colapso. Preciso nem dizer que os comunistas preferiram o colapso. Em uma coletiva de imprensa televisionada, o porta-voz do governo da Alemanha Oriental, Günther Schabowski, ao ser questionado sobre as novas regras de viagem, afirmou, sem saber o certo o conteúdo do decreto, que as fronteiras estavam abertas, abre aspas, imediatamente. A resposta sim causou alvoroço. Multidões se dirigiam aos postos de controle, exigindo passagem. Os guardas, totalmente despreparados e sem ordens claras, abriram assim os portões. Cenas emocionantes tomaram conta da televisão mundial. Pessoas chorando, abraçando familiares, subindo no muro, derrubando pedaços do muro com marretas. O Muro de Berlim, por quase 3 décadas, um símbolo de separação, ruía assim diante dos olhos de todo mundo. Durante 28 anos, o muro foi símbolo máximo da Guerra Fria, da opressão comunista e do medo de uma guerra entre potências. Mas a história nunca para e a liberdade sempre encontra um caminho. Em 1989, os ventos da mudança sopraram do leste. Gorbachev promovia reformas na União Soviética. E os povos do bloco comunista começaram a se rebelar. Na Alemanha Oriental, os protestos se espalhavam, marchas pacíficas, clamores por liberdade e um regime cada vez mais enfraquecido. A queda do muro teve um efeito dominó. Em menos de um ano, a Alemanha foi reunificada, em 3 de outubro de 1990. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido. A União Soviética colapsou em 1991. Iniciou-se também uma nova era de hegemonia ocidental, com os Estados Unidos como uma única superpotência dominante. Mais do que uma vitória geopolítica, a queda do Muro de Berlim representou o triunfo da liberdade sobre a opressão. Foi a prova que regimes autoritários podem parecer indestrutíveis, até o dia que o povo decide resistir e derrubar este regime. O Muro de Berlim foi muito mais do que uma construção com concreto e arame. Ele simbolizou um dos períodos mais sombrios da história contemporânea, marcado por medo, divisão e controle. Sua queda, no entanto, mostrou a força da esperança, da persistência e da liberdade. A história do Muro de Berlim é um lembrete poderoso e nos ensina que nenhuma barreira é eterna. E quando o povo quer, e quando o povo se levanta, até os muros mais rígidos podem cair. E, se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.